Estamos de volta no Esporte na TV de hoje, lembrando que hoje, pelas semifinais da Copa Luiz Fernando Costa, São José e Lajadense jogaram hoje à tarde em Porto Alegre, no Paço da Areia, no jogo de ida das semifinais, 1-1, um para o São José, um para o Lajadense. Mas agora vamos falar um pouco de rugby. Você de casa já está acostumado, toda quarta-feira falamos muito de rugby aqui no Esporte na TV. Quem está conosco na noite de hoje, como está todas as quartas ao lado do Valdir, é a Jéssica. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Daniel. Boa noite, os nossos telespectadores. Sim, né, toda quarta-feira aqui na TVNH, no Esporte na TV, falando de rugby. A gente pode começar já, Daniel? Vamos falar um pouco de rugby. Só lembrando ao pessoal de casa, o pessoal não ficar assustado, o nosso âncora e diretor Valdir tirou umas pequenas férias, merecido descanso, mas estamos aqui para tocar o barco, né, Jéssica? Com certeza, com certeza. Como o Valdir falou algumas semanas atrás, né, somos uma equipe, então todos nós devemos nos ajudar nesses momentos, né, e estamos aí para trazer as informações, então, do rugby. Antes o Daniel falou um pouco sobre futebol, agora falando um pouco de rugby, né, um espaço tão precioso que a TVNH tem disponibilizado para esse esporte, que está em franco crescimento aqui no nosso país, né, e que precisa tanto de apoio. É um esporte tão nobre, tão importante para o desenvolvimento, para a inclusão social de crianças, é utilizado muitas vezes, né, então é um espaço muito importante. Nós agradecemos mais uma vez, eu agradeço em nome da Federação Gaúcha de Rugby, da CBRU e de todas as pessoas que trabalham com o rugby voluntariamente, esse espaço que a TVNH tem disponibilizado. Mas vamos começar então com o Campeonato Brasileiro de Rugby Série A, o Super 8, que neste final de semana teve uma partida do Farrapos. O Farrapos, que é o único representante gaúcho na Série A do Campeonato Brasileiro. E o Farrapos perdeu para a equipe do São José de São Paulo por 14-35. Mas apesar dessa derrota, né, a gente tem uma informação muito feliz e muito importante, né? O Lucas Mariusa, o menino do Farrapos, o atleta do Farrapos, que havia sido baleado no mês passado, né, numa tentativa de assalto em Caxias do Sul, ele está bem e não corre mais risco de vida. Então, ele está em recuperação, já está no quarto, e então nós continuamos aí as nossas orações, nossas preces em favor do Lucas, para que ele possa, o mais breve possível, se recuperar e voltar a jogar rugby, né, voltar a defender as cores do Farrapos de Bento Gonçalves. Então, a classificação geral do Super 8 ficou a seguinte: em primeiro lugar, o SPAC, com 32 pontos. Em segundo lugar, o São José, com 31. Em terceiro, o Band, com 29. Em quarto, Curitiba, também com 29 pontos. Em quinto lugar, o Desterro, com 24. Em sexto, o Farrapos, aqui o nosso representante gaúcho, com 22 pontos. Em sétimo, o Pasteur, com 20. E em oitavo lugar, o Jacareí, com 6 pontos. O Jacareí, que já está rebaixado para a Série B do rugby nacional e provavelmente jogará no ano que vem a Taça Tupi. Então, Jéssica, desculpa te interromper, sim. Falar em Taça Tupi, tivemos um jogo importante nesse final de semana pela 8ª rodada da Taça Tupi, um tradicional clássico gaúcho. Clássico gaúcho, o clássico Sancha, ocorreu em Porto Alegre, né? O clássico entre San Diego e Charrua. Este clássico foi pela última rodada da fase de grupos, agora da Taça Tupi. Até a gente tem uma imagem aí, se os meninos conseguirem colocar para nós, sobre a classificação, como ficou a classificação geral da Taça Tupi, que tem ali os grupos direitinho, só para me explicar como funcionou a questão dos grupos. Tá aí a classificação geral, como ficou, né? Então, a gente tem aí separado por grupos, né? O San Diego está no grupo C, que é o grupo do Sul, né? O San Diego, que já estava classificado antes desse jogo contra o Charrua no final de semana, foi o primeiro a se classificar para a semifinal da Taça Tupi. E o San Diego enfrentou o Charrua nesse final de semana em Porto Alegre e venceu por 27-11. Foi o clássico Sancha, né, como eu falei anteriormente. E uma curiosidade, Daniel, uma curiosidade que ocorreu também e que é importante nós trazermos para os nossos telespectadores, foi a reinauguração
do campo do Parque Marinha do Brasil, em Porto Alegre. E este campo, ele traz a grama do Estádio Olímpico. A grama do antigo Estádio Olímpico. Opa. Está lá no parque, lá no campo do Parque Marinha do Brasil, em Porto Alegre. Então, os meninos aí do San Diego e do Charrua, os nossos gaúchos fortes, né, que estão representando o Rio Grande do Sul na Taça Tupi neste ano, tiveram a honra de pisar no glorioso tapete verde, né? Que trouxe tantas glórias para os gremistas. E lembrando também que ontem foi aniversário do Grêmio, né? Foi aniversário do Grêmio. 112 anos do Grêmio, 112 né? anos de história do Grêmio. Tudo aí se linkando aí para esse clássico que ocorreu no final de semana, né? E o San Diego saiu vitorioso. O San Diego agora vai enfrentar a equipe do Wallis de São Paulo, da cidade de Jundiaí, agora pelas semifinais. Então, a gente continua torcendo aí pelo San Diego para que ele consiga superar os seus adversários e, quem sabe, né, conquistar uma vaga para estar entre a elite do rugby nacional no ano que vem, estar disputando a taça do Super 8 no ano que vem. Jéssica, e falando de futebol americano, o futebol americano também teve sucesso no Rio Grande do Sul este ano, Jéssica? Teve sucesso este ano no Rio Grande do Sul. Houve a final do Campeonato Gaúcho de Rugby, do Campeonato Gaúcho de Futebol Americano. Você estava falando de rugby, né? Agora falando de futebol americano. Desculpa que eu te interrompi, mas são 8 equipes que jogaram o Campeonato Gaúcho de Futebol Americano. Exatamente. E a final ocorreu, agora no meio do ano, né? Ocorreu entre Pumpkins de Porto Alegre e o Juventude FA de Caxias do Sul, né? Foi uma final muito empolgante aí, a final do Campeonato Gaúcho de Rugby. As equipes que estão se qualificando muito, né? Equipes muito fortes. Agora o Pumpkins também está disputando o Campeonato Brasileiro Série B. Os meninos do Juventude também estão disputando campeonatos nacionais. Tem o pessoal de Juí, tem o pessoal de Santa Maria. Tem uma galera aí que está jogando... de 2.000 pessoas nessa grande final do futebol gaúcho, Campeonato Gaúcho de Futebol Americano. Exatamente. E ocorreu no Complexo Esportivo da PUC, em Porto Alegre. Foi uma grande final, um grande jogo. Mas só para encerrar, então, a questão da Taça Tupi, aí também a gente tem um outro representante, além do San Diego e do Charrua na Taça Tupi. O Serra de Caxias do Sul também disputa a Taça Tupi neste ano e jogou contra o BC Rugby e venceu por 10-59. Então, os gaúchos aí despontando no Campeonato Brasileiro Série B de Rugby, a Taça Tupi, né? Este ano o Brumers, infelizmente, não está disputando. No ano passado o Brumers disputou, né? Ficou entre os finalistas, porém este ano, por força maior, o Brumers não conseguiu disputar a Taça Tupi. Mas podemos tocar, Daniel? Podemos tocar, assim, uma palhinha sobre o rugby. Eu vi nas informações da internet essa semana que no final do ano teremos um grande desafio internacional, Brasil e Alemanha no Pacaembu. Exatamente, a Confederação Brasileira de Rugby aí conseguiu essa parceria aí. Então, o estádio do Pacaembu, além de sediar grandes jogos de futebol, também será um grande palco aí para um grande desafio entre Brasil e Alemanha, né? Quem sabe dentro do rugby os meninos consigam dar o troco na Alemanha, né? Troco nos alemães, do 7-1, né? Então, quem sabe os meninos consigam fazer essa façanha aí, dar o troco e lavar a alma do brasileiro, né? Vamos nessa. Mas então, voltando então em mais informações sobre o rugby, bastante informação, bastante coisa acontecendo nos finais de semana, né? Também agora no último sábado e domingo ocorreu a 4ª etapa do Campeonato Gaúcho de Rugby Sevens feminino. A 4ª etapa ocorreu na cidade de Caxias do Sul, no campo do Valkyrians, e o grande campeão, mais uma vez, o Charrua de Porto Alegre. As meninas do Charrua estão invictas aí no Campeonato Gaúcho de Sevens. E então a 5ª etapa vai ocorrer na cidade de Rio Grande, e as meninas irão só para cumprir tabela mesmo, porque elas já são campeãs deste ano de 2015 do Gauchão feminino. O Brumers feminino acabou em 6º lugar. E em 2º lugar está o San Diego e em 3º o Centauros. Jéssica, o Brumers continua treinando na cidade de Ivoti? Continua, na verdade, os treinamentos estão ocorrendo aqui em Novo Hamburgo, na Sociedade Grêmio Atiradores, ali no bairro Rondônia. Mas os mandos de jogos ainda continuam sendo na cidade de Ivoti, ali no campo esportivo municipal, ali em Ivoti, perto da Ercosul, ali, né, da fábrica de ração. Mas os treinamentos estão ocorrendo aqui no Grêmio Atiradores. Até semana que vem eu posso trazer os horários dos treinos e tudo mais para quem está
querendo conhecer um pouco mais do rugby, conhecer um pouco mais do Brumers, que é a primeira equipe de rugby aqui do Vale dos Sinos. E também, nesse final de semana, agora, no próximo final de semana, começa o Campeonato Gaúcho de Rugby Sevens Juvenil. Então, vai ocorrer na Sociedade Hípica em Porto Alegre, no campo do Charrua. Então, a gente vai torcer para os meninos do Brumers, que estarão disputando esse campeonato, né? Os meninos do Brumers, que foram campeões este ano do Campeonato Gaúcho de Rugby Union, Rugby 15. Foi o primeiro título importante de expressão que o Brumers conseguiu pelas mãos dos seus juvenis, né? Então, a gente vai torcer para os meninos conseguirem mais um título para o nosso time aqui do Vale dos Sinos, nosso time de Novo Hamburgo. O Brumers, que seria o antigo Novo Hamburgo Rugby Clube. Exatamente, o antigo Novo Hamburgo Rugby Clube. Mas, Daniel, tem uma informação bem legal aí para os amantes do rugby, para quem quer conhecer um pouco mais de rugby. Acredito que muitas pessoas já, depois desse tempo que nós estamos aqui falando de rugby, já procuraram informações. Mas a gente também tem uma Copa do Mundo. Opa, vamos ter Copa do Mundo logo mais. Exatamente. Inicia a Copa do Mundo agora na sexta-feira. Essa Copa do Mundo que contará com 20 equipes participando, né? Entre elas, os nossos representantes sul-americanos serão a Argentina e o Uruguai. O Brasil não conseguiu se classificar para participar da Copa do Mundo, então vamos ter que torcer para os argentinos ou para os uruguaios, né? Começa na sexta-feira, no dia 18 de setembro, segue até o dia 31 de outubro e será na cidade de Londres, na Inglaterra. E se você quer mais informações sobre a Copa do Mundo de Rugby, saber mais sobre as equipes que estarão participando e acompanhar também as equipes sul-americanas, você pode entrar no seguinte site, www.rugbyworldcup.com. Os meninos vão colocar aí embaixo para que fique mais fácil, para que você possa digitar direitinho ali. Aí, ó, www.rugbyworldcup.com. E eu não sei se dá tempo da gente chamar um videozinho bem rapidinho. Não dá tempo? O Rodrigo está fazendo sinal que não. Então tá certo. Eu ia trazer um videozinho promocional sobre a Copa do Mundo, né? Mas agora então a gente estourou o tempo. E essas são as informações do rugby. Muita informação, né, Daniel? A gente fica falando, é muita coisa para falar, mas é isso aí que aconteceu neste final de semana e o que vai acontecer nos próximos finais de semana. Então tá, Jéssica, muito obrigada pelas tuas informações do rugby. Toda semana abastecendo o nosso telespectador, nossa telespectadora de rugby, rugby gaúcho, rugby nacional, internacional e um pouco mais, né? Exatamente. A partir de semana que vem a gente começa a trazer informações sobre a Argentina e Uruguai que estarão, né, disputando a Copa do Mundo agora neste final de semana. Beleza. E lembrando que a outra equipe aqui de Novo Hamburgo, o Vôlei Sul, se prepara para a estreia no Campeonato Gaúcho de Vôlei. O jogo acontece nesta sexta-feira, dia 18, lá em Bento Gonçalves, contra o Bento Gonçalves. E uma última informação do Noia. O Noia treinou hoje em 2 turnos no Estádio do Vale. O treino pela manhã no gramado sintético, orientado pelo treinador Daniel Franco. E na parte da tarde, um treinamento físico orientado pelo preparador físico Márcio Vitória. A você de casa que nos acompanhou hoje, o nosso muito obrigado. O Esporte na TV retorna amanhã, 19h30, sob o comando do Del Moraes Júnior, com muitas e muitas informações sobre o automobilismo. Uma boa noite a todos e um convite: permaneça com a programação da Vale TV.